Vamos falar de algumas pessoas que viveram no contexto da escravidão no Brasil, mas não passaram pela experiência de ser escravizados. E muitas vezes essas pessoas são desconhecidas, embora tenham escrito sobre o seu contexto na literatura, nas artes, na música. Esse ano, por exemplo, completa 100 anos da morte de Raimundo Manuel Querino. E poucos de nós conhecemos, sabemos quem foi Manuel Querino. Então aqui nós temos, né, uma, uma fotografia do Manuel Querino e vamos falar um pouco sobre ele hoje. Né? Conviveu no contexto da escravidão no Brasil, na Bahia. Raimundo Manuel, Manuel Raimundo Quirino, nasceu em 1851 e morreu em 1923. Ele foi escritor, jornalista, historiador brasileiro, nascido em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, conhecida a região onde nasceu também Caetano, Betânia. Órfão aos 4 anos de idade, aos 16 alistou-se no exército, não tendo sido enviado para o campo da guerra do Paraguai por problemas de saúde. Nós sabemos que a Guerra do Paraguai recrutou, sobretudo, escravizados, pessoas pobres, para a Guerra do Paraguai. Aqueles denominados voluntários da pátria não foram necessariamente voluntários, não. Foram pessoas que foram arregimentados, inclusive de forma violenta, para a Guerra do Paraguai, sob a orientação, entre outros oficiais, do Duque de Caxias. Então, ele não foi alistado por conta de doença. Serviu então como cabo de esquadra no Rio de Janeiro até 1870, ano de sua baixa. De volta à Bahia, trabalhou como pintor, decorador, ao mesmo tempo que estudava francês e português. Um dos fundadores do Colégio Liceu de Artes e Ofícios de Salvador, matriculou-se na Escola de Belas Artes, onde se diplomou como desenhista em 1882, seguido depois do curso de arquitetura. Artista com várias medalhas em concursos e exposições, foi professor de desenho geométrico e publicou 2 manuais de desenho em 1903. Ele foi liberal e abolicionista. Fez parte da Sociedade Libertadora, 7 de setembro, e assinou o Manifesto Republicano em 1870. Como jornalista, fundou o periódico A Província e o Trabalho, por meio dos quais defendeu seus ideais políticos. Líder de sua classe, elegeu-se para a Câmara Municipal, onde lutou em vão contra a situação dominante, retirando-se após o término do mandato. Modesto funcionário da Secretaria de Agricultura, acabou por dedicar-se, a partir de sua experiência pessoal e com firme perspectiva militância, a construir
a obra que o projetou como pioneiro dos estudos africanos no Brasil. Fervoroso admirador de Booker T. Washington, segundo o brasilianista David Bruckhaus, de sua obra publicada destacam-se Artistas Baiano, de 1911, A Raça Africana e Seus Costumes, de 1916, O Colono Preto como Fator de Colonização ou de Civilização, 1918. Em 1988, a Fundação Joaquim Nabuco, de Recife, republicou parte de sua obra enfeixada no volume intitulado Costumes Africanos no Brasil. Então, como nós podemos ver, Manuel Quirino não passou pela experiência da escravidão, viveu o contexto da escravidão, estudou, publicou sobre a temática africana na condição do processo civilizador. Ao contrário do que se dizia dos africanos na época, ele veio mostrar que o africano teve papel importante, teve protagonismo na história do Brasil, não só na condição de escravizado. Então, esse ano, 2023, celebra-se os 100 anos da morte de Manuel Quirino, o intelectual negro do Brasil Império, infelizmente ainda desconhecido entre nós. Africanidades Conectadas tem como uma das finalidades dar visibilidade a esses homens e mulheres invisibilizados na história oficial, tradicional do Brasil.